Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 1º de maio. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, meus irmãos e eu estamos te adorando, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Te adoramos, Deus infinito, Criador, Salvador nosso. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento, ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor responda às preces e os pedidos dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus colocou no coração da minha esposa, no meu coração, o tema para a live de hoje. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Poderia ser um tema mais atual, um tema mais tocante e inspirador do que este? Quando eu meditei neste texto, tudo isso veio à minha mente. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 4. O profeta Amós, capítulo 4 e o verso 12. Aqui nós lemos: Portanto assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus estava falando através de Amós para o Israel literal. Mas Deus, através do Espírito Santo, está falando para o Israel espiritual hoje. Prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó povo de Deus, santos do Altíssimo, para te encontrares com o teu Deus. Jesus Cristo está voltando. Esta é a mensagem que nós carregamos no nosso próprio nome, adventistas, aqueles que aguardam, amam e apressam o advento de Jesus, a segunda vinda de Jesus Cristo. Nossa mente e o nosso coração estão voltados para a segunda vinda de Jesus. Sabemos que a solução para os problemas do mundo, para as tragédias e pandemias do mundo, a solução não vem dos homens. A solução vem de cima, vem de fora, vem do alto, vem do Deus, Pai de todos nós. Queridos, abra sua Bíblia também em Joel capítulo 1 e o verso 15. Aqui nós lemos Joel capítulo 1 e o verso 15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. A Bíblia fala do dia do Senhor. O dia do Senhor, conforme diz em Isaías capítulo 58, versos 13 e 14, o dia do Senhor ali é o Santo Sábado, o 7º dia da semana. Mas, queridos, o grande dia do Senhor é uma referência à segunda vinda de Jesus, que dá início ao 7º milênio, ao milênio em que o povo de Deus estará no céu, conforme diz em Apocalipse 20, o povo de Deus estará no céu durante este milênio, o último, o grande dia do Senhor. Tem o dia do Senhor, que é o sábado semanal, e tem o grande dia do Senhor, que é o sábado milenial, o 7º milênio. Aqui está falando em Joel capítulo 1, verso 15, do dia da volta de Jesus. Quando vai começar o grande dia do Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Eu convido você para ler também o capítulo 2 e o verso 1 de Joel. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Você acredita que o grande dia do Senhor está perto? O majestoso, o glorioso dia da segunda vinda de Jesus está perto. Sim, queridos, esta é a mensagem de Deus através do profeta Joel para você. A mensagem de Deus através do profeta Amós para você. Prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Leia também Joel, capítulo 2 e o verso 11. Capítulo 2 e o verso 11 de Joel. Aqui lemos: E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é
executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? O dia do Senhor, o dia do Senhor, repetidamente Joel está falando sobre o grande dia do Senhor. Leia também o capítulo 2 e o verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Eis o apelo que o Espírito Santo está fazendo para a igreja de Deus, o povo de Deus espalhado neste mundo, porque o dia do Senhor está próximo. Convertei-vos, convertei vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, lágrimas pelos nossos pecados. Verso 13, rasgai o vosso coração, não os vossos vestidos, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Rasguemos o nosso coração, abramos o nosso coração diante de Deus, confessando os nossos pecados, abandonando os pecados conhecidos, os pecados acariciados por tantos anos, por décadas. É hora de romper com o pecado, é hora de buscar a santidade, porque o grande dia do Senhor está perto. Está perto. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Leia também Joel capítulo 2 e o verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Chorem entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor. Estão os ministros do Senhor, estão os pastores de Deus, chorando, intercedendo pelo povo de Deus, dizendo, poupa o teu povo, Senhor, e não entregas a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Agora leia também Joel capítulo 2 e o verso 23. Aqui lemos, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva. Deus está prometendo, através do profeta Joel, derramar chuva. Que chuva? A temporã e a serôdia. Aqui diz, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. A chuva temporã marca o início da sua experiência cristã com Jesus. A chuva serôdia marca o clímax da sua experiência cristã com Jesus Cristo, o batismo do Espírito Santo e a chuva serôdia são sinônimos. Queridos, Deus quer dar a chuva temporã do Espírito Santo e a chuva serôdia do Espírito Santo, revestindo o seu povo do Espírito Santo. Joel fala deste dia glorioso em que o Espírito Santo será derramado de forma torrencial. Joel capítulo 2. Vamos ler aqui, Joel capítulo 2 e o verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Ah, pastor, isso já se cumpriu. Vai se cumprir de novo. Se cumpriu no primeiro século, na igreja cristã primitiva. Vai se cumprir na igreja que vai assistir e contemplar a segunda vinda gloriosa de Jesus. Esta profecia vai se cumprir novamente. Verso 29. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Creia que Deus derramará o Espírito Santo sobre você que confessa os pecados, abandona e rompe com os pecados. Deus derramará o Espírito Santo sobre você. Verso 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Queridos, você pode pensar, isto já se cumpriu, vai se cumprir de novo. O sol vai escurecer, a lua vai se tornar em sangue, as estrelas vão cair do céu, haverá um grande terremoto. É isso que está lá em Apocalipse 6, versos 12, verso 13 e 14. Queridos, estes sinais majestosos no céu, Deus vai usar para preparar o cenário para a pregação das 3 mensagens angélicas e para o selamento do povo de Deus e para o selamento dos ímpios, que vão ser selados pelo sinal da besta. Queridos, isto vai se cumprir agora em nossos dias, antes que venha o grande dia, o terrível dia do Senhor. É o que nós estamos lendo aqui em Joel.
capítulo 2, e o verso 28 até o verso 31. E mostrarei prodígios, diz aqui o verso 30, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está falando dos nossos dias. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Haverá uma grande salvação neste tempo. A conversão da grande multidão. Um número tão grande que ninguém podia contar. Haverá de salvos agora no tempo do fim, quando as 3 mensagens angélicas forem pregadas pelo poder do Espírito Santo que se apossa dos pregadores. Queridos, haverá uma conversão como nunca houve. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, Joel capítulo 2, e o verso 32, será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Bendito seja o Senhor Deus. Abra sua Bíblia também em Joel capítulo 3. Vamos ler o verso 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Será que não está na hora de Jesus voltar? Será que não está madura a seara? Queridos, o que mais precisa acontecer no mundo para mostrar e para convencer você de que Jesus está voltando, a seara está madura? E agora o verso 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Multidões vão se converter, o sol e a lua se enegrecerão, verso 15, e as estrelas retirarão o seu resplendor. É neste contexto do fim que haverá o grande tremor de terra, a lua vai se tornar em sangue, o sol vai se enegrecer, as estrelas vão cair do céu. Estes sinais majestosos vão ocorrer, anunciando a chegada do juízo dos vivos, o selamento do povo de Deus. E o verso 16, e o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Jesus é o nosso refúgio, Jesus é o nosso esconderijo, Jesus é a fortaleza nossa. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. Queridos, isto foi escrito para Jerusalém literal, para Israel literal. Mas tudo isso aqui se aplica a Israel espiritual e a Nova Jerusalém. Queridos, Jesus Cristo está voltando. Este é o maior regozijo que eu tenho no meu coração. Você realmente deseja que Jesus volte? Você realmente deseja que Jesus volte? Ou será que a vinda de Jesus, neste momento em que você está vivendo, só iria atrapalhar os seus planos? Como será? Atrapalhar a sua carreira profissional, seu casamento, suas construções, compras, projetos, viagens e outras coisas? Você pensa na segunda vinda de Jesus com anseio, com desejo de que ele venha? Ou pensa na segunda vinda de Jesus como algo que vai atrapalhar os seus planos? Agora não, Jesus. Por favor, agora não. Mais tarde, agora não. Eu tenho muita coisa para fazer. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Agora não, Jesus. Seria esse o pensamento da maioria dos cristãos hoje? Lembre-se, nada pode se comparar com a viagem espacial de 7 dias que nós faremos rumo à Nova Jerusalém. Será algo majestoso, essa viagem espacial de 7 dias rumo à Nova Jerusalém. Nós lemos no livro Educação, na página 306. Ali o amor e simpatia que Deus plantou na alma encontrarão o mais verdadeiro e suave exercício. E no livro Grande Conflito, página 677, falando da Nova Jerusalém, diz: ali todas as faculdades se desenvolverão, ampliar-se-ão todas as capacidades. Ali os seus grandiosos empreendimentos e projetos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas, e surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender,
novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Grande Conflito, página 677. É tão lindo o plano e o sonho que Deus tem para você, meu querido irmão, que o clamor teu e meu deveria ser: ora vem, Senhor Jesus, o quanto antes. Ora vem, Senhor Jesus, o quanto antes. Uma jovem estudante, embora professasse amar a Jesus Cristo de todo o coração, ela não se sentia muito feliz com a possibilidade, com o pensamento de que Jesus Cristo voltaria logo. Oh, queridos, não dá para compreender. Como é que nós poderemos dizer que amamos a Jesus Cristo de todo o nosso coração e não estamos ansiosos pela sua segunda vinda? Esta mesma jovem tinha um noivo que estava trabalhando a serviço do seu governo num outro país, estrangeiro. E ela estava ansiosa pela volta do noivo. Queridos, quando o noivo avisou de que ele estaria voltando, ela começou a contar os dias, começou a contar as semanas, e ela estava ansiosa. E quando estavam faltando poucas horas para a chegada dele, ela não se continha de alegria, estava eufórica, possuída de alegria. Por quê? Porque ela amava o noivo. Mas esta mesma jovem cristã, ela não estava tão feliz com a ideia de que Jesus Cristo iria voltar tão cedo. Como é com você, meu querido irmão? Como é com você? É assim que acontece quando estamos esperando a chegada de alguém que amamos? Será que isso está acontecendo com a volta de Jesus na sua vida? Você está querendo postergar e adiar a volta de Jesus? Parece que o povo de Deus não está eufórico com a volta de Jesus. Poucos falam da segunda vinda de Jesus Cristo. Poucos sermões se ouvem acerca da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que está faltando o amor e a paixão por Jesus Cristo, o desejo de estar na presença de Jesus e abraçá-lo. Imagine só o momento em que você estiver na presença de Jesus, quando você puder tocar a sua mão. O que mais vai lhe impressionar? Será a alegria estampada nos olhos de Jesus? O calor do seu sorriso? Será a sua grande estatura? Ou será a voz de Jesus? Aquela voz amável? Ou serão então as cicatrizes nas mãos e nos pés de Jesus? Porque Jesus Cristo conserva as cicatrizes, estarão ali. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele ressuscitou com um corpo glorificado, mas com as cicatrizes nas mãos e nos pés. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Em Lucas capítulo 24, nós encontramos esta experiência de Jesus com os discípulos após a sua ressurreição. Ele estava ressurreto, glorificado, mas conservava as cicatrizes nas mãos e nos pés. Lemos em Lucas 24, versos 36 em diante. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum fantasma, algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Por que é que o Jesus ressuscitado, glorificado, por que ele mostrou as mãos e os pés? Ah, queridos, porque ele conserva para todo sempre as cicatrizes nas mãos e nos pés. Os sinais do preço que ele pagou pela tua salvação, pela minha salvação. Outro texto da Bíblia diz que destes sinais, destas cicatrizes das mãos de Jesus, saem raios, e ali está o esconderijo do seu poder. Esta é a prova de que ele nos comprou com o seu sangue. Queridos, em várias ocasiões, quando perguntamos para as pessoas se elas realmente estão esperando a volta de Jesus Cristo, ainda na sua geração, quando nós perguntamos: vocês estão esperando que Jesus volte enquanto vocês estiverem vivos?
Geralmente 75 a 90% das pessoas levantam as mãos dizendo que elas estão esperando que Jesus volte enquanto elas estiverem vivas. Então nós fazemos uma segunda pergunta. Quantos de vocês acham que Jesus virá nos próximos 10 anos? Aí a resposta já é bem menor. Um número bem menor de pessoas levantam a mão. E então nós fazemos uma terceira pergunta. Quantos de vocês desejam que realmente Jesus venha nos próximos 5 anos? Então, queridos, um número menor de cristãos levanta a mão. Você realmente quer que Jesus Cristo volte nos próximos 5 anos? Pense em Amós capítulo 4, verso 12. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. A volta de Jesus traz alegria para o seu coração? Ou te assusta? Ou deixa você amedrontado? O que é que você sente quando pensa na volta de Jesus? De correr para Ele ou de fugir dele? Queridos, num concílio de pastores brasileiros nos Estados Unidos, meu querido amigo pastor Jimmy, que era o coordenador do Portuguese Advisory naquele tempo, ele me convidou para fazer um sermão, uma palestra para os pastores sobre Apocalipse 17, sobre os 7 reis de Roma, sobre os 7 reis papais. Depois que nós terminamos este sermão, alguns pastores se acercaram de mim e disseram: Pastor Samuel, esta profecia é muito convincente e nós não vemos nada de errado, a não ser o fato de que, se tudo isso estiver certo, então Jesus Cristo vai voltar muito logo. Muito logo. Queridos, eu disse, aleluia, aleluia. Apocalipse 17, quando fala dos 7 reis de Roma, não fala do dia e da hora da volta de Jesus Cristo, mas nos convence da proximidade da volta de Jesus. Nos convence de que o tempo é agora. Não vai ser daqui 20, 30 anos. Nós estamos vivendo há poucos anos da segunda vinda de Jesus. Isto me alegra. Isto deve trazer gozo, regozijo no seu coração. Queridos, não sabemos o dia e a hora, mas temos que saber a proximidade da volta de Jesus. No livro Grande Conflito, página 166, Grande Conflito, página 166, ali Deus diz, embora não saibamos o dia e a hora da volta de Jesus, é mistério, é exigido que saibamos a proximidade da volta de Jesus. Com certeza, meu querido irmão, a volta de Jesus não será daqui 20, 30 anos. Para quando, pastor Samuel, o senhor está esperando a segunda vinda de Jesus? Queridos, eu não sei o dia e a hora. A Bíblia não fala, mas eu estou orando para que seja nos próximos 5 anos. Eu não estou só orando para que seja nos próximos 5 anos, mas eu estou me preparando para isso. Eu estou tomando todas as providências para que eu, a minha família, meus filhos, meus netos, para que eu possa me apresentar diante de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Há pessoas que perguntam: e por que então nos próximos 5 anos? Por que não amanhã? Por que não dentro de 1 ano? Ah, queridos, porque a Bíblia tem várias profecias de tempo agora para o tempo do fim. A Bíblia apresenta uma série de eventos escatológicos com tempo específico, tempo literal, porque agora no tempo do fim as profecias de tempo precisam ser entendidas como sendo tempo literal. Deus abreviaria o tempo. Lembram-se vocês o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24? Mateus capítulo 24, que nós lemos. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 24 e o verso 21 em diante. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Não está falando da Idade Média. Está falando de agora. De um tempo de aflição, de angústia como nunca houve, jamais há de haver. Então é agora. E agora o verso 22 diz: e se aqueles dias não fossem abreviados? Ah, queridos, o tempo desta angústia, desta última supremacia papal, de perseguição aos santos do Altíssimo, o tempo desta última supremacia papal será abreviado.
A supremacia papal do tempo da Idade Média foi de 1260 anos. E agora a supremacia papal do tempo do fim será abreviada para 1260 dias. Aleluia! Por isso diz aqui, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por amor a você, Jesus Cristo abrevia as profecias de tempo profético para tempo literal, agora no tempo do fim. Queridos, por isso, Jesus Cristo pode voltar. Estamos orando para que Ele volte nos próximos 5 anos. Porque ainda existem 1260 dias de supremacia papal, que vai começar com o decreto dominical. Quando for aprovado mundialmente o decreto dominical, começam então os 1260 dias de supremacia papal. Aquela profetizada lá em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13 fala desta última supremacia papal. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13, vamos ver então os versos 3 em diante. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. A ferida mortal foi em 1798 e começou a ser curada em 1929. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. A ferida será curada totalmente quando for aprovado o decreto dominical, sugerido na encíclica papal Laudato Si, no último capítulo. Ali está a sugestão de que o domingo precisa ser santificado. Queridos, ele vai ser aprovado mundialmente, juntamente com esta encíclica ecológica. Virá também o domingo ecológico, o domingo verde. Queridos, quando isto acontecer, a ferida foi cicatrizada. E o Papa reinará sobre tudo e todos na nova ordem mundial de 3 anos e meio, 1260 dias. Nesse tempo haverá perseguição contra o povo de Deus, mas Jesus Cristo será o nosso refúgio, o nosso esconderijo e nossa proteção. Aqui diz o capítulo 13 e o verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos durante esses 1260 dias e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que não têm o seu nome no livro da vida adoram o papado. Mas Deus tem o seu povo na terra, que adora Jesus e guarda os mandamentos de Jesus, não os mandamentos papais. Queridos, por isso nós oramos para que Jesus Cristo volte nos próximos 5 anos, porque ainda tem 3 anos e meio de supremacia papal. Qual é a outra profecia de tempo literal que ainda tem que se cumprir? De Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 11. Aqui em Daniel capítulo 12, verso 11, tem outra profecia de tempo literal. Abra sua Bíblia. Daniel capítulo 12 e o verso 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora. Quando é que a abominação desoladora será implantada, colocada? Quando o decreto dominical for aprovado mundialmente. Esta é a abominação desoladora dos últimos dias. Quando for posta a abominação desoladora, aqui diz o capítulo 12 de Daniel, verso 11, haverá 1290 dias. Esses 1290 dias começam juntamente com os 1260. Os 1260 de supremacia papal começam junto com os 1290 de Daniel 12 e 11. Os 1260 terminam com a queda do papado. Para que haverá a queda do papado? Para dar lugar para o anticristo, Satanás, aparecer na terra personificando Cristo. Satanás puxa o tapete do papado e ele cai, para que ele, Satanás, apareça personificando Cristo. Queridos, neste tempo vai se cumprir a profecia dos 1290 dias. Começam juntamente as duas profecias, com o decreto dominical. Mas os 1290 dias só terminam com a ressurreição especial. Que ressurreição especial é esta? Esta ressurreição especial mencionada aqui em Daniel 12, verso 2.
Esta é a ressurreição especial, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa ressurreição especial de Daniel 12:2 inclui os ímpios que crucificaram Cristo e inclui todos os santos de Deus que morreram de 1844 para cá. Em outras palavras, que morreram crendo na fé da mensagem do terceiro anjo. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitam nesta ressurreição especial no final dos 1290 dias. Tem outra profecia de tempo literal que ainda se cumpre em nossos dias, agora no tempo do fim. Está em Daniel capítulo 12, verso 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Queridos, esses 1335 dias começam também junto com os 1290, junto com os 1260. Só que os 1335 dias são mais 45 dias que ultrapassam os 1290. E você soma mais 45 dias, completa então 1335 dias. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado o que espera e chega até lá, nos 1335 dias. O que vai acontecer? No final dos 1335 dias, a sétima trombeta é tocada. E a lei de Deus aparece no céu, mostrada no céu. O povo de Deus lê os 10 mandamentos, os ímpios têm que ler também. Eles têm que ver no céu exaltada a lei de Deus, a lei que eles desprezaram. Mas o povo de Deus vê exaltada no céu a lei que eles amam. E na sequência da lei de Deus sendo mostrada no céu, na sequência vem a proclamação, o anúncio que Deus vai fazer do dia e da hora da volta de Jesus Cristo, exatamente como está em Apocalipse capítulo 10 e o verso 7. Exatamente como está em Apocalipse capítulo 10 e o verso 7. Nós queremos ler para você. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O segredo de Deus, meu querido irmão. Muita gente pode inventar outros segredos, mas na Bíblia existe um só segredo de Deus. Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe, só o Pai. E o Pai vai revelar o dia e a hora da volta de Jesus no toque da sétima trombeta, no final dos 1335 dias. Você vai ouvir a voz de Deus, declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Por isso lá em Daniel 12:12 diz, bem-aventurado aquele que alcança os 1335 dias, porque esta é a bendita esperança que nós temos de ver, de assistir à segunda vinda de Jesus. Primeiramente nós vamos saber o dia e a hora. Neste tempo em que nós vamos ficar sabendo, conhecendo o dia e a hora da volta de Jesus, será um tempo de perseguição, será o tempo da angústia de Jacó, será o tempo do decreto de morte contra o povo de Deus. Mas nós estaremos alegres porque sabemos que Jesus Cristo está voltando. Queridos, Jesus Cristo ama o seu povo. Jesus Cristo vai voltar. A bendita esperança da volta de Jesus Cristo é que nos mantém vivos, pregando. Como devemos viver, queridos? Como devemos viver o dia de hoje, sabendo que Jesus Cristo vai voltar muito em breve? Sabendo que eu posso morrer hoje, que eu tenho que estar preparado hoje, como se fosse o meu último dia de vida. Como deveria eu viver este último dia? Queridos, viver em confissão, viver em amor a Jesus Cristo, viver em alegria, contando para todo mundo que eu encontro que Jesus está voltando. Não existe uma esperança maior, melhor, mais confortante do que esta. A segunda vinda de Jesus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você está se preparando para se encontrar com o seu Deus? Quando Jesus Cristo voltar, você vai dizer o que está lá em Isaías capítulo 25? Eis que este é o Deus a quem aguardávamos. Nele regozijaremos, nele exultaremos. Este é o Deus a quem aguardávamos. Queridos, eu quero deixar para vocês esta bendita esperança, este conforto de que Jesus Cristo está voltando. E o apelo de Deus para você é: prepara-te,
ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deixo com você a paz de meu Jesus e que Ele derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.